Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 5, que diz assim: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando olhamos para esse texto bíblico, nós estamos aqui diante de um texto maravilhoso, poderoso, que existe nele muitas verdades que podemos aprender. Uma delas é a questão da salvação. Hoje se fala muito a respeito da salvação. Uns acreditam que existe predestinação para ser salvo. Outros acreditam que existe o livre-arbítrio para a salvação. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitos textos que vão trazer apoio para o livre-arbítrio, porém existem alguns textos dentro da Bíblia que trazem uma certa margem, até parecendo que existem alguns que são predestinados para a salvação. Quando você olha para a carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 5, o texto diz assim: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Quando você olha para a palavra predestinação ou predestinado, quando a Bíblia está falando aqui de predestinação, não está falando de uma pessoa, mas está falando de um corpo. Está falando de uma totalidade de pessoas que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não está dizendo que Deus predestinou uma ou duas ou três ou algumas pessoas em específico para a salvação. A Bíblia diz que Deus predestinou a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é como que fosse um barco que está caminhando rumo para a eternidade. E todo aquele que estiver inserido dentro da igreja, que estiver nesse barco, logo está predestinado a ser salvo. Agora tem um detalhe: aquele que sai da igreja, aquele que se desliga do corpo de Cristo, aquele que deixa a igreja, abandona a Cristo, deixa de ser um membro deste corpo, então logo ele não pode ser salvo. Por isso lhe digo que não pode existir salvação fora da igreja. Por quê? Porque aquilo que está ligado na terra será ligado no céu. E aquilo que está desligado na terra também será desligado no céu. Tanto é verdade isso, que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo número 5, fala da história de um jovem que cometeu um pecado muito grave, se relacionando com a madrasta. E esse jovem, a Bíblia diz que ele foi entregue a Satanás, representando que ele foi desligado do corpo de Cristo e entregue no reino das trevas. Por quê? Porque só existe hoje o reino das trevas, ou o império das trevas, que a Bíblia diz, ou o reino de Deus. Não existe meio termo. Ou você está nas mãos do inimigo, ou você está nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Ou você está no caminho estreito, ou você está no caminho largo. Ou você faz a vontade de um Senhor, ou você faz a vontade de outro Senhor. Por isso, a Bíblia Sagrada mostra para nós claramente de pessoas que se desviaram. Paulo vai falar de Demas, que me abandonou amando o presente século, se desviou, está perdendo a salvação. A Bíblia fala de tantas outras pessoas que perderam a salvação, que deixaram a salvação. Porém, quando você olha aqui para a igreja, está falando de uma igreja, a igreja de Sardes. No capítulo 3, versículo 5, Jesus está dizendo que muitas pessoas nessa igreja estavam mortas espiritualmente. Versículo 4 diz assim: Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Porém, a Bíblia diz no versículo 2 que tinha algumas pessoas que estavam mortas espiritualmente, que tinham um nome de que estavam vivos, mas estavam mortos. E o morto espiritualmente não tem salvação. Agora no versículo 5 ele diz assim: O que vencer será vestido de branco, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Observe que Jesus está colocando uma opção de riscar. Ele está falando assim: de maneira nenhuma arriscarei o nome daquele que se manter firme.
o nome daquele que se manter puro, que se manter santo, o nome daquele que vencer. Significa aqui que aquele que não vence, aquele que não anda em santidade, não tem como essa pessoa ser predestinada para a salvação. Então, a predestinação, ela existe sim, quando a pessoa está dentro do corpo de Cristo. Porque toda igreja verdadeira, pura e santa, é predestinada a ser salva. Agora, nem todos que estão dentro da igreja da terra, da igreja como organização, significa que são igreja como organismo. Porque a igreja é organismo e a igreja é organização. Então nem todos aqueles que têm o rol, ou melhor, que têm o nome no rol de membros da organização, significa também que tem o nome no rol de membros da igreja do céu, do organismo. Porque Jesus vai arrebatar uma igreja dentro da igreja. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Então nós precisamos tomar cuidado. Se é que não estamos vivendo como a igreja de Sardes, temos aparência de que estamos vivos, mas estamos mortos. Temos aparência de crente, roupa de crente, postura de crente, vocabulário de crente. Andamos com crente, frequentamos a igreja de crente, mas talvez não estamos vivos espiritualmente. Lembre-se, é preciso ser igreja, estar na igreja, fazer parte do corpo de Cristo, para que estejamos vivos e possamos prosseguir até o fim, e assim fazer e dizer, como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Amém? Que Deus abençoe você, que essa palavra possa ter tirado algumas dúvidas do teu coração. Deixa Deus trabalhar em sua vida, que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.